O caso da Quinta do Tanque resulta de uma ação que já transitou em julgado, ou seja, encerrou o processo, não tem mais hipótese de recurso de protelação, né? É para cumprir a decisão da Justiça se cumpre, não se discute, né? Essa é uma máxima que a gente tem, certo? Bom, a que se refere essa ação? Um determinado arquiteto, o escritório de arquitetura, alegando ter prestado serviço de elaboração de projeto para a Baía Tursa, entendeu de cobrar pelo serviço. A Baía Tursa, na época, dizia que não contratou, né? Então, tem esse imbróglio. O arquiteto entrou com ação pedindo, cobrando, e a Justiça, depois de transitado o processo, reconheceu. Tá? Esse é um dado também para a gente considerar. Foi criado um crédito em favor desse arquiteto por uma decisão judicial, certo? Não estou entrando no mérito. Agora, em 2005, a Baía Tursa indica a Quinta do Tanque para a penhora, como garantia de pagamento dessa dívida que foi criada com esse arquiteto por um produto que a Baía Tursa disse que não encomendou e que não havia contrato, certo? Então, essa é a primeira estranheza. Você estava me perguntando de estranheza. Agora, vou te dar um spoiler, certo, James? Que aí fica de desafio aí para a redação do Grupo Metrópole. Eu tenho feito essa boa provocação para os colegas, que isso é um assunto muito quente deles. E é bem possível, não seria estranho, como nós estamos na terra de Mangabeira, em que para todo absurdo você tem um precedente ou vários, de repente tem coisa parecida acontecendo e ainda não vem à tona. Percebe? Porque nós estamos diante de um grande tesouro. As pessoas tratam o nosso centro antigo como se fosse um problema. Tem gente que trata como um problema. Tem gente que trata as pessoas do centro antigo de Salvador como um problema. Na verdade, ali são grandes soluções, uma baita de uma riqueza que a gente tem e que a gente insiste em não cuidar direito. Então, dar atenção a essa pauta é uma forma de zelar pela Bahia, de cuidar bem da nossa memória. Veja, em um certo momento, segundo nós sabemos, nós ainda sabemos muito pouco, é um processo de 30 anos, esse processo foi extraviado. E ele teria sido reconstituído com base na documentação fornecida pela parte, ou seja, pelo arquiteto interessado. Isso já é suficiente, não é não? Mas me parece que tem muito mais. Então, a prática do jornalismo investigativo aí, com certeza, vai descobrir coisas que vão inspirar ficção, com certeza, coisa de realismo fantástico, com certeza. Né? Porque, no fim das contas, eu acho, James, que aí acontece uma coisa que, mal comparando, mas em texto sobre a ocupação urbana, tem uma citação ao Carlos Lessa, que foi presidente do Banco do BNDES, que ele chama de Sagrada Aliança. Parece que é a união entre os piores de cada etapa desse processo. Eu não acredito, por exemplo, que o governador na época era Paulo Souto. Sinceramente, com toda a ressalva e questionamentos que posso fazer político ao governador Paulo Souto, né, a gente conhece essa figura da política, a gente não pode sair tirando pedra em todo mundo. Eu não vou botar a mão no fogo, que não boto por ninguém, mas eu duvido que o governador Paulo Souto tenha participado disso. É um homem, é um professor universitário, é um homem inteligente, é um homem culto. Eu duvido que ele fosse trair a Bahia dessa forma. Isso é coisa de gente que está em outro tipo de escalão. E precisa, claro, de participação de várias pessoas para que uma coisa dessa se configure. Certo? Então é um processo rumoroso, no mínimo, para dizer o mínimo. Agora, há uma convicção formada pelo juiz que inspirou a sua decisão. E a decisão é líquida e certa, não se discute. Agora, o imbróglio que está criado é que, se essa decisão for cumprida, vai para a lata do lixo, isso não é exagero, vai para a lata do lixo uma parte da história do mundo. Entre essa parte da história do mundo, está lá o arquivo do Tribunal da Relação, do nosso mais do que quadricentenário Tribunal de Justiça da Bahia, que recentemente comemorou 410 anos. Na prática é isso, entendeu, James? Entendam, ouvintes da metrópole. Não há como transferir esse acervo, isso não é como você encher um caminhão de mudança e sair de um lugar e para outro. São documentos raríssimos, de 470 anos, contam a história da construção da cidade de Salvador, contam a greve dos escravos de 1857, que está no livro de João José Reis, e muito mais história que ainda não se contou, que está lá para se descobrir tanta coisa, entendeu? É sim uma parte da história do mundo, está se colocando a hipótese de jogar fora. Cumprir rigorosamente essa sentença significa jogar fora uma parte da história do mundo. Quem é que quer assumir a responsabilidade por isso? Entendeu? Boa Um pergunta. juiz decidiu, mas como é que se cumpre essa sentença? Ela é inexequível, ela é impossível de ser cumprida, a menos que se queira praticar um crime contra a história da humanidade, contra a memória da humanidade.
A primeira coisa, a providência que nós estamos tomando é conhecer a situação. Nós estamos nos debruçando sobre isso. É um processo longo que vai exigir um certo estudo, né? E é isso que a gente está fazendo no primeiro momento. As primeiras informações, uma das mais chocantes é essa. Foi extraviado e teria sido, veja como eu estou colocando o verbo para não receber processo depois, e teria sido reconstituído com base na documentação oferecida pela parte autora. É o suficiente absurdo. Sei lá, James, viajando aí na nossa verve literária, você, que eu sei que é um cara que curte muito isso, de repente tem algum, porque afinal de contas aquilo ali era um lar de jesuítas, não era de franciscanos, vai ter algum grande tesouro enterrado ali. Isso. Vamos fantasiar um pouquinho para a gente rir um pouco dessa situação que é absurda e que zomba, sabe, James? Zomba da gente. Para os colegas, eu queria dizer o seguinte: sangue no olho. Para as empresas de comunicação da Bahia, que têm compromisso com a Bahia, porque o jornalismo também é fonte de pesquisa histórica, sangue no olho. Quem faz isso conta que a gente não vai saber, sabendo, acha que a gente não vai apurar, apurando, acha que a gente não vai publicar. Certo? Vamos contrariar quem pensa que pode fazer, quem pensa que pode sambar e pisotear sobre a vida de milhões de baianos que já se foram. São as histórias que estão lá contadas, são os nossos ancestrais. A gente deve respeito. Quem acha que pode fazer isso, merece a atenção nossa, do bom jornalismo. É um bom antídoto contra esse tipo de coisa. Até porque pode ter, de repente, um bocado de jabuti nas árvores dessa floresta chamada Bahia, né?